Instalivros apresenta Ready for Anything. Preparado para tudo. David Allen. Você encontra tempo e energia para trabalhar nos projetos que ama. Ou você tem que aceitar o fato de que as demandas da vida cotidiana sempre atrapalham a vida criativa e gratificante. Em Ready for Anything, o especialista em produtividade David Allen apresenta uma variedade de técnicas que ajudarão você a limpar sua mente e sua mesa, a lidar com as coisas que o impedem e a se preparar para todos os projetos criativos, desafiadores e recompensadores que aparecerão no seu caminho. Ter muitas coisas em mente prejudicará sua criatividade. Diferentemente das tarefas que não exigem muito do seu cérebro, como preencher formulários, escrever uma lista de compras ou responder a um e-mail, o trabalho criativo requer muita potência mental. O trabalho criativo é um ato de equilíbrio mental. A qualquer momento, um ato criativo exige que você tenha em mente e avalie muitas considerações diferentes, de forma simultânea. Por exemplo, quando um roteirista está escrevendo um roteiro, ele tem que contar com muitas coisas diferentes. Ele deve inventar uma história e uma narrativa convincente. Ele precisará inventar metáforas visuais eficazes para os estados emocionais dos personagens. Como usar chuva forte para simbolizar a tristeza? Precisará garantir que o script não exija muitos locais de filmagem diferentes, pois isso aumentará os custos de produção e também terá que fazer muita pesquisa de base, especialmente se a história tiver pequenos detalhes, como uma ambientação em uma era antiga, por exemplo. Equilibrar todos esses fatores simultaneamente requer muito esforço mental. Além disso, esse esforço depende de um tipo de espaço de armazenamento mental. No entanto, para a maioria de nós, esse espaço é um prêmio. Todas as informações relevantes a curto e médio prazo são armazenadas no que chamamos de um tipo de RAM psíquica. As informações que armazenamos nesse local da mente variam. Fundamentalmente, o pensamento criativo também depende dessa RAM psíquica. Infelizmente, porém, a capacidade da RAM psíquica é limitada. Tentar ter em mente muitas informações de uma só vez resultará em uma RAM cheia demais para processar novas ideias, o que significa que a sua criatividade sofrerá. Se não podemos ser criativos enquanto nossas cabeças estão cheias de detalhes, memorandos, fatos e assim por diante, então o que precisamos fazer é encontrar uma maneira de limpar nossa mente de tais informações. Para maximizar sua criatividade, abandone por um momento todas as suas ideias e planos promissores da mente. Armazenar muitas informações na sua RAM psíquica prejudicará sua criatividade, mas também existem outros motivos para parar de tentar armazenar todas as suas ideias em sua cabeça. Primeiro, se você não definir uma ideia principal para que você foque, ela pode muito bem estar indisponível quando você precisar. Isso ocorre porque nossa RAM psíquica é bastante limitada. Portanto, informações mais antigas podem ser excluídas para abrir espaço para novas informações. De fato, a melhor ideia que você já teve pode ser removida da sua memória RAM, dando lugar a uma mais nova e muito menos importante, como devo lembrar de comprar leite. Além disso, as informações armazenadas na sua RAM estão mal organizadas, portanto, você pode se sentir incapaz de recuperar essa ótima ideia quando precisar. Por exemplo, imagine que você está se preparando para provas finais e uma ideia fantástica de negócios surge em sua cabeça. Depois que os exames terminam, quando você finalmente tem tempo para considerar a ideia, pode não ter acesso a ela, porque ela fica oculta sob todas as informações necessárias para os exames. Porém, ao escrever suas ideias, você não depende mais da sua RAM psíquica, e essas ideias serão muito mais fáceis de recuperar a qualquer momento. Existe ainda mais um motivo para encorajá-lo a escrever ideias, além do fato de que isso as manterá seguras. A escrita também nos ajuda a defini-las e a avaliá-las. Há uma grande diferença entre uma ideia e sua aplicação no mundo real. Quando você tem uma ideia, como por exemplo de um negócio, geralmente essa ideia ainda não é muito clara, e sim uma confusão de pensamentos vagos e conclusões possíveis, como economizar nos custos ou contratar estagiários.
O processo de escrever a ideia em frases completas nos obriga a estruturá-la mais claramente e nos ajuda a ver quaisquer conclusões erradas que possamos ter tirado. Por exemplo, a declaração escrita: ao contratar estagiários, podemos economizar 20% em nossos custos, é muito mais fácil de avaliar do que a ideia embrionária que existe apenas na mente. Estar ciente de seu trabalho, objetivos e tarefas atuais permitirá que você tome boas decisões sobre o trabalho que está por vir. Imagine que você tem a oportunidade que estava esperando, a chance de gravar um documentário. Então a realidade entra em cena. Infelizmente você não tem tempo livre disponível, já que ainda dá conta da universidade. Como você decide se pode fazer esse filme em sua programação? O simples fato de estar ciente das tarefas com as quais você se comprometeu o ajudará na sua decisão. Anotar quaisquer tarefas e projetos atuais, como futuras aulas e seminários que você concordou em ensinar, ajuda a ver claramente quanto tempo e energia você já está investindo e, portanto, se há sobra suficiente para investir nesse projeto de filme. Além disso, se você estiver ciente de seus compromissos, poderá considerar a possibilidade de abandonar determinadas tarefas ou delegá-las a outra pessoa, para que você possa abrir espaço em sua vida para um novo projeto atraente. Talvez você possa até alocar algumas das suas aulas a um estudante de pesquisa para poder fazer o documentário. Mas mesmo que você tenha listado todos os seus compromissos e agora esteja totalmente ciente deles, ainda terá que decidir quais atividades são mais importantes que outras. Para priorizar dessa maneira, você precisa obter clareza sobre sua descrição e objetivos do trabalho. Em seguida, você pode determinar a importância das tarefas em relação a um ponto de referência específico. No caso exemplificado, um bom ponto de referência é o trabalho. Qual a importância de uma tarefa específica em relação à descrição do seu trabalho? Se o seu trabalho é o de professor na universidade e o semestre está apenas começando, o ensino claramente estará mais próximo da descrição do seu trabalho do que fazer um documentário. Outro ponto de referência podem ser as suas aspirações. O seu objetivo final é se tornar um cineasta? Nesse caso, talvez você deva considerar seriamente abandonar o ensino e aproveitar a oportunidade que está à sua frente. Os melhores planos se preparam para dificuldades e interrupções antes que aconteçam. Independentemente da sua área de trabalho, todos os projetos que você planeja envolverão seu próprio conjunto de riscos e dificuldades, como mau tempo ou um investidor que se retirar, e assim por diante. No entanto, muitas vezes é possível se preparar para coisas que podem dar errado. De fato, o melhor momento para lidar com possíveis obstáculos é enquanto um projeto ainda está em fase de planejamento, e não quando já está em andamento. Durante esse período, há muitas oportunidades para se preparar para coisas que podem dar errado. Por exemplo, imagine que você está planejando uma grande festa no jardim e antecipa chuva no grande dia. Nesse caso, você terá tempo de sobra para organizar uma barraca de festa ou criar atividades internas divertidas, apenas para garantir a segurança. Assim, não importa o clima, sua festa estará pronta para continuar sem problemas. Por outro lado, se você não tivesse usado as etapas de planejamento para lidar com problemas em potencial e o mau tempo o pegasse de surpresa, você teria muito menos opções. Além disso, em qualquer projeto, são esperados atrasos e interrupções. Portanto, se seu horário não permitir essas interrupções, todo evento imprevisto resultará em um atraso no projeto. Imagine um designer de palco que saiba que sua equipe pode construir um navio fictício em 8 horas em condições normais. Se ele agendar essa tarefa para o mesmo dia da apresentação, não haverá tempo para votar caso um colega de trabalho precise se ausentar por causa de uma doença imprevisível ou a tinta não seque a tempo. Além do fato de que trabalhar dessa maneira coloca sua equipe sob muita pressão desnecessária, o designer corre o risco de não concluir seu trabalho a tempo da estreia, o que cria problemas para o teatro e para todos os envolvidos. A lição é que um bom cronograma acomodará possíveis atrasos e evitará que problemas maiores ocorram. O tipo certo de organização ajudará você a realizar as tarefas e a fazer um trabalho criativo.
À primeira vista, pode parecer que as regras e rotinas de gerenciamento de produtividade simplesmente não são propícias ao trabalho criativo, mas na verdade são. Se seu trabalho estiver bem organizado, você poderá obter mais em menos tempo. Por exemplo, se você criar muitas listas de tarefas, mas nunca realmente organizar as tarefas corretamente, ficará impressionado. Imagine como se sentirá quando confrontado com uma mesa cheia de vários formulários e arquivos. Apenas para se afastar dessa mesa, você realizará todas as tarefas não essenciais que puder. Como responder a e-mails sem importância, o que apenas consumirá seu tempo e energia, tornando você menos produtivo. No entanto, simplesmente organizar seu trabalho em um sistema que coloca todas as suas tarefas em um local onde você pode acompanhá-las, fará com que você não se sinta sobrecarregado. Em vez disso, você se sentirá no controle e poderá dedicar tempo a cada tarefa sem querer escapar, realizando outras tarefas menos importantes. Além disso, quanto mais organizado você for, mais tempo e RAM psíquica disponível você terá para ser criativo. O trabalho criativo, como qualquer outro trabalho, leva muito tempo. Portanto, se seu tempo for desperdiçado por causa de hábitos de trabalho caóticos, você encontrará menos oportunidades de criatividade. Esses maus hábitos também resultam em sua RAM psíquica preenchendo informações não essenciais, não deixando espaço mental para a criatividade. Para evitar esses obstáculos, você deve concluir imediatamente as tarefas que geralmente não levarão mais do que 2 minutos. Fazer isso libera sua mente e permite que você gaste tempo em coisas mais importantes. Por exemplo, se você planeja uma tarefa particularmente criativa, para que tudo ocorra sem problemas, primeiro você precisa se certificar de ter respondido a todos os e-mails urgentes, alimentado seu cão e ter feito quaisquer outras atividades menos importantes, pois precisará liberar RAM psíquica por todo esse planejamento. Fazer muito esforço para organizar a sua vida pode impedir que você realmente faça as coisas ou que seja criativo. Organizar-se pode ser extremamente benéfico. No entanto, gerenciar todos os aspectos da sua vida até os mínimos detalhes pode ser contraproducente. Embora a organização seja certamente necessária, também é crucial que você permaneça flexível. Em vez de aumentar a sua produtividade, um sistema excessivamente elaborado consumirá toda a energia e tempo necessários para o trabalho real. Enquanto você se concentra em se organizar, não se concentra no próprio trabalho que essa organização foi projetada para servir. Por exemplo, imagine que você deseja se tornar mais ativo e saudável, e assim desenvolva um plano muito detalhado para ajustar uma certa quantidade de exercícios de corrida e fortalecimento ao cronograma apertado. Se o seu sistema depende que você registre meticulosamente a sua pulsação e aumento da massa muscular, você pode gastar mais tempo atualizando e mantendo esse plano de treinamento do que no próprio exercício. Tentar controlar e gerenciar com firmeza todos os aspectos de seu trabalho e vida pode torná-lo inflexível e impedir sua criatividade. Se o seu sistema de gerenciamento for muito detalhado e rígido, você poderá deixar de aproveitar uma grande oportunidade. Por exemplo, você pode acabar recusando um convite para uma conferência que seria altamente benéfica para a sua carreira, apenas porque se comprometeu com um cronograma que não possui flexibilidade incorporada para responder a eventos inesperados. Um sistema rígido também pode danificar a sua criatividade. Alguns escritores de ficção organizam os aspectos práticos de seu trabalho de maneira muito estrita. O resultado é que todos os seus romances seguem basicamente o mesmo enredo, com a única diferença nos detalhes de personagens e cenários. Por exemplo, talvez um romance seja ambientado em Paris, enquanto o outro em Praga. Isso mostra como a rigidez compromete a criatividade. Para alcançar seus objetivos de longo prazo, transforme-os em etapas de ação de curto prazo. Imagine um professor que criou muitos personagens interessantes e tem uma ótima ideia para uma história intrigante. No entanto, o ato de transformar essas ideias em um romance parece um projeto ambicioso demais, uma vez que há pouco tempo. Muitas lições para planejar, alunos para ensinar e tarefas para corrigir.
Isso soa familiar? Em nossas agendas diárias, simplesmente não há intervalo de tempo grande o suficiente para acomodar um grande projeto. Escrever esse romance, por exemplo, levará uma quantidade enorme de tempo, e durante o dia de trabalho típico de um professor, há muitas tarefas importantes que devem ser tratadas imediatamente, como atender telefonemas dos pais, supervisionar os alunos e, é claro, dar aulas. Ainda que existam muitos pequenos momentos de tempo livre ao longo do dia, entre essas tarefas e após o término do dia de trabalho, certamente não haverá tempo suficiente para escrever o próximo grande clássico da literatura brasileira. Então, como alguém como esse professor pode alcançar seu objetivo? A resposta é que etapas de ação únicas em direção a esta meta de longo prazo podem ser facilmente inseridas na programação de cada um. Para começar, nosso professor pode dividir seu novo projeto em etapas de ação, como encontrar um título, criar uma estrutura aproximada ou até escrever apenas uma página por dia. Comparado com a tentativa de abordar todo o projeto de uma só vez, cada uma dessas etapas levará apenas um período muito breve. Uma vez que organize seu projeto e seu tempo em etapas gerenciáveis, o professor descobrirá que, de repente, o trabalho de escrever seu romance se encaixa perfeitamente nos intervalos de tempo livre que ele tem entre ensino, classificação e planejamento de aulas. E, eventualmente, concluir cada uma dessas tarefas gerenciáveis resultará no professor finalizando o primeiro rascunho de sua grande obra. Se uma equipe não está fazendo as coisas, melhorar a comunicação da equipe pode ajudar. Como aumentar a eficiência ao trabalhar como parte de uma equipe? Idealmente, uma equipe deve ser muito mais produtiva do que um grupo de funcionários isolados. Às vezes, porém, as equipes não conseguem cooperar produtivamente. É aí que pode ser de grande ajuda procurar problemas de comunicação. Geralmente, problemas em equipe ocorrem porque a comunicação fluente e confiável é essencial para o trabalho em equipe produtivo. Para coordenar suas atividades de maneira eficaz, uma equipe deve trocar informações de maneira eficaz. Por exemplo, os membros da equipe devem manter-se informados sobre quando poderão concluir as tarefas atribuídas para que a equipe possa planejar com antecedência e distribuir novas atribuições. Se um ou mais membros da equipe não se comunicarem efetivamente, o ritmo de trabalho de toda a equipe pode ser afetado, tornando-se mais lento. Por exemplo, se alguém que trabalha em uma campanha publicitária precisa urgentemente de informações de seu colega sobre as preferências musicais do cliente para cumprir o prazo acordado, mas seu colega leva vários dias para responder a seus e-mails, a falta de comunicação significa que a equipe não está funcionando da maneira mais produtiva possível. Uma solução para essa equipe é treinar os membros em suas responsabilidades individuais de comunicação. Frequentemente, identificar problemas de comunicação em uma equipe requer simplesmente examinar as caixas de entrada de cada membro. Quando muitos e-mails são rotulados como urgentes ou alta prioridade, isso indica que determinados membros estão tentando se fazer ouvir. Geralmente, isso é uma reação aos e-mails que não recebem uma resposta dentro de um prazo aceitável. O melhor método para superar esse problema é deixar claro para cada membro da equipe quão valiosa a comunicação clara e rápida é para a equipe como um todo. Eles devem ser feitos para entender o quão importante é compartilhar informações sobre quando uma tarefa específica será executada ou se realmente pode ser realizada. Insta Insights. Seja organizado, mas flexível. Não tente gerenciar todos os aspectos do seu trabalho, pois isso não o tornará mais produtivo. Em vez disso, consumirá muito do seu precioso tempo e energia, recursos que são melhor utilizados em outros lugares. Obviamente, você precisa ter um plano organizacional, mas deve ser flexível ao mesmo tempo. Para fazer as coisas em equipe, coloque alguém no comando. Em uma equipe, se a responsabilidade por um projeto for distribuída igualmente entre os membros da equipe, ninguém sentirá que está no comando. Consequentemente, nada será feito, pelo menos na hora certa. Mas se você garantir que um membro da equipe seja responsável pelo resultado de toda a equipe, as chances de que tarefas importantes sejam executadas aumentam drasticamente.
Neste livro, você aprendeu que, se você quer ser mais criativo e produtivo em sua vida pessoal ou profissional, precisa se preparar. Isso envolve o uso de técnicas para liberar a sua RAM psíquica e o desenvolvimento da flexibilidade mental para mudar efetivamente o seu foco para onde for necessário a qualquer momento. Gostou e quer aprender mais? O Insta Livros recomenda a leitura de Atomic Habits, Hábitos Atômicos, James Clear,